emergência, né? Toda a questão do processo de construção, tudo mais poderia já poderia pensar que teria uma intervenção grande, né? Mas, bom, hoje com a questão da arquitetura, né, você pode ter estruturas que não comprometam muito a questão do ambiente natural, né? E nos estudos, né, que a gente tem feito, a gente recomenda que algumas áreas de ressaca que já estão densamente ocupadas, elas podem sim sofrer algumas intervenções, né, para a questão do benefício das populações, né? A gente não pode simplesmente ter o conceito de que áreas de ressaca são aquelas áreas naturais que têm que ser preservadas, mas a gente tem que pensar também que as áreas de ressaca são áreas que abrigam grandes quantidades de pessoas também. Com certeza sim, né? Até mesmo a questão de você pensar, né, uma passarela de concreto, você já poderia pensar numa estrutura que comportasse também maneiras de você fazer a coleta, né, de esgoto, o serviço de água potável, né? Até mesmo distribuição de eletricidade pelas passarelas, por que não? Né? Então acho que seria possível sim, né? E lembrando mais uma vez, né, que a gente está falando já de áreas que já estão ocupadas, né? Já estão ocupadas. Então, eu acho que seria muito benéfico, né, para a população se elas tivessem esse acesso a todos esses tipos de serviços, né? Saneamento, eletricidade, dentro do saneamento, né, a água potável. Então, a questão, né, da passarela de concreto também permitiria talvez a coleta de lixo. Então acho que seria válido sim, mas sempre dentro do pensamento de que você está ocupando uma área que ela não é adequada, né, para a questão residencial, então você tem que fazer as adaptações necessárias, você tem que ter a criatividade, né? Para isso a gente tem aí né, os cursos de arquitetura, de engenharia civil e tudo mais, que são cursos novos aqui no estado, e que a gente não deve copiar as coisas que vêm de fora, acho que a gente deve, né, fazer as nossas criações aqui mesmo, baseado nas nossas necessidades. Tá. Bom, baseado no estudo que a gente fez, esse estudo já tem 5 anos, né? E há 5 anos atrás a gente não tinha conhecimento de nenhuma passarela de concreto em Macapá ou Santana, né? O que nós já sabíamos era na questão do Bailique, que ainda é município de Macapá, que no Bailique foi construída uma passarela de concreto lá, né? Em respeito à questão legal, né, a gente sabe que é proibido fazer qualquer intervenção em áreas de ressacas, né? As brechas na lei, né, que a gente consegue enxergar, são aquelas obras em que são obras que a gente chama de interesse público, né, em que você pode pedir uma autorização para fazer uma obra numa área alagada, né, como uma área de ressaca, né? Só que você tem que cumprir com algumas condicionantes e tudo mais para que você possa implantar essa obra lá, né? Não é uma coisa tão simples de se fazer, porque as regras são bastante rígidas, né? E você tem que, na verdade, comprovar qual é o impacto que vai ser causado por aquela obra. Então isso depende depende todo um estudo ambiental que tem que ser realizado, né, para a gente poder prever com certeza, com uma certa certeza, baseado em dados científicos e tudo mais, o que aquela obra pode impactar naquele ambiente de ressaca. Então o exemplo ali da rodovia do Cacerra, né, que eles estão fazendo o alagamento da rodovia. Obviamente que eles vão ter que fazer o alagamento da via na área de ressaca também, né? Isso seria uma obra de interesse público,
né? Você vai desafogar o trânsito, você vai o que? Milhares de usuários vão usufruir daquela obra, né? Que vai ser construída em uma área de ressaca. Então, eu acho que daria assim, mesmo na questão de áreas residenciais, teria como resolver esses tipos de conflitos, né? Mas sempre calcado na questão dos estudos que são necessários e nas previsões, né, dos possíveis impactos que podem acontecer. Bom, os primeiros trabalhos que eu, né, com a equipe do IEPA, mais vários colaboradores das instituições, a gente começou a fazer em 2001, né, a gente já via que a ocupação dessas áreas de ressacas, primeira coisa, ela é desordenada, né? Então esse é o primeiro problema que você tem. Você tem residências numa área que não é apropriada, né? Em que o que? Os moradores não vão ter uma estrutura adequada para morar lá. Então esse é o primeiro, né, a primeira coisa que a gente pode pensar em termos da ocupação indevida dessas áreas de ressacas, né? Aí vem outras coisas, né? A questão do adensamento populacional. Você vai ter que colocar, por exemplo, equipamentos públicos para atender toda uma demanda que vai surgir ali naquelas áreas. Geralmente essas áreas elas crescem, em termos populacionais, elas crescem muito rapidamente. Aí você não tem como suprir toda aquela demanda que surge naquela área. Então esse é outro problema grave, né? A questão dos problemas ambientais, você tem pessoas morando lá que vão jogar lixo, vão jogar dejetos, tudo em áreas de ressaca. Então a gente tem os problemas ambientais que são muito sérios, né? A gente tem problemas de segurança pública, que essas áreas elas se tornam bolsões de violência, né? Então a ocupação dessas áreas traz, né, uma cidade como Macapá, uma cidade como Santana, traz inúmeros problemas, né? E outros também, a questão de enchentes, alagamentos. Você está ocupando uma área que não é adequada, ela é naturalmente, aquela área é para ser inundada mesmo, então as pessoas morando lá podem sofrer alagamentos. Então são vários os problemas que a gente pode apontar aqui. Tem também no clima? No clima, sim. Como a gente está aqui numa cidade quente, né, Macapá, Santana aí do lado também, né, mas todo o estado do Amapá, em cima do Equador, então a gente não tem isso ainda, não tem dados científicos comprovados, mas a gente acredita que o quê? Que essas áreas livres, elas funcionam como corredores de vento, então elas servem para amenizar o clima local, né? Se você começa a ocupar essas áreas, né, você começa a interferir nesse controle climático que essas áreas de ressacas elas proporcionam. E aí, o que acontece? Você torna a cidade mais quente, na verdade, porque você começa a ocupar áreas que antes serviam para aliviar, né, a questão das altas temperaturas e tudo mais. Sim, existe. A gente, no passado, né, digamos há 15 anos atrás, a gente começou já a provocar, principalmente o setor público, na questão da política habitacional dos municípios, né? Então a gente vê uma realidade hoje, né, em que, não sei se a gente pode dizer isso, mas eles nos ouviram, vamos dizer assim, né? Então a gente já vê aí conjuntos habitacionais que foram criados, que abrigam uma quantidade significativa de pessoas, né? E muitas dessas pessoas eram pessoas que moravam em áreas de ressacas, né? Então uma das saídas, né, que a gente sempre tentou apontar é a questão de você ter uma política habitacional adequada, né?
A gente sabe que o estado do Amapá é um dos estados que tem uma das maiores taxas de crescimento demográfico do Brasil. Então essa política habitacional tem que acompanhar esse crescimento populacional. Tá? Outra coisa que a gente também apontava, né, era a questão da migração. A gente recebe muitas pessoas de fora que vêm para cá e sem controle nenhum. Então, talvez não você ter aquele controle e você não deixar as pessoas entrarem, mas pelo menos você saber quantas pessoas estão chegando, né? E para que elas estão chegando, para quê? Para você poder acomodá-las nos locais adequados, né? Eu sei que assim a prefeitura de Macapá já fez o pedido de expansão da área urbana, né? Já visando também a questão da expansão urbana, mas não só a expansão da cidade em si, mas também a questão de onde colocar mais, né, mais moradias populares, mais moradias de acesso, né, a qual essa população de Ressacas pode acessar também, né. A gente sabe que não é uma coisa tão simples, né, porque muitas áreas de Ressacas elas estão nas áreas centrais de Macapá. Então, uma pessoa que mora numa área de Macapá, numa área de Ressaca, né, em Macapá, que tem tudo perto, tem o hospital, tem o posto de saúde, tem o supermercado, tem a farmácia, tem tudo perto, ele não vai querer sair de uma área de Ressaca para morar numa área talvez mais distante, né? Vamos dizer, em terra firme, tá? Mas que o que? Que não tenha toda essa, né, essa facilidade de acesso a essas coisas, né? A gente sabe que junto com isso a gente tem sérios problemas de mobilidade urbana também. Então não é só você simplesmente alocar as pessoas nos locais, mas você tem que prover também, né, a mobilidade dessas pessoas. Então é um conjunto de fatores que a gente tem que organizar na cidade ou nas cidades, né, para a gente poder resolver ou amenizar um pouquinho o problema, né. Outra coisa também é você tentar proteger essas áreas depois que elas forem desocupadas, né, você não deixar elas serem ocupadas novamente. Então, o que tem acontecido geralmente é você pode até desocupar uma área, mas ela torna a ser ocupada novamente, né, por falta de políticas públicas na questão de monitoramento, fiscalização, né. Então, são ações que são importantes também. Quanto a isso, essa reocupação das áreas, tem muita gente que gosta de morar na área de Ressaca, que acaba abandonando o conjunto habitacional que ganhou e tal e retorna para elas, né? E essa questão do policiamento, da fiscalização, seria possível a criação de uma guarda ou algo tipo específico para monitorar, para ficar 24 horas do dia e impedir essas novas invasões, Eu vejo ocupações? assim que o que falta, né, não só nessa área, mas em todas as áreas do setor público, é uma integração entre as forças, né? Então você poderia muito bem ter, né, a questão do município, o estado, né, mesmo a questão da federação, juntar esforços para quê? Para fazer esse tipo de coisa, né? No estudo que a gente fez do zoneamento das ressacas, a gente propõe a questão do monitoramento integrado dessas áreas de ressacas. Então, não só o monitoramento ambiental, mas também um tipo de monitoramento social, né? Saber quem é que mora nessas áreas, por que eles moram, né? Ou saber, né, se ele foi para um conjunto residencial e voltou, quais foram os motivos. Então, ter um tipo de controle social também dessas áreas para a gente entender exatamente, né, o porquê que as pessoas habitam lá e como resolver, né, esse problema, como, vamos dizer assim, entender ou fazer as pessoas, né, serem acomodadas em outros locais e ficarem satisfeitas com a mudança.